O código de erro é 0, em aparelhos de ar-condicionado da marca AUX, geralmente indica uma proteção contra sobrecorrente na unidade interna. Este código é ativado quando a placa principal, PCB, detecta que a corrente de operação do sistema excede o limite superior de proteção. Como resultado, o ar-condicionado para de funcionar para se proteger. Passos para resolver o código de erro é 0. 1. Quando o erro é 0 ocorrer, desligue o aparelho e desconecte-o por vários minutos. Depois, ligue-o novamente e verifique se o erro desaparece. 2. Se o erro persistir, use um multímetro na escala de tensão AC para medir a tensão fornecida pela rede elétrica. Se a tensão apresentar flutuações, considere usar outra fonte de alimentação ou usar um estabilizador de tensão para melhorar a estabilidade do fornecimento. 3. Se o erro I0 demorar alguns minutos para aparecer após ligar o aparelho, é recomendável limpar os trocadores de calor das unidades interna e externa. Para isso, desconecte o aparelho da eletricidade, proteja os componentes elétricos e limpe com água os trocadores de calor ou serpentinas, bem como os filtros de ar. Além disso, verifique manualmente a rotação livre dos ventiladores, de ambas as unidades, interna e externa. 4. Antes que o código de erro I0 apareça, com o aparelho ligado, certifique-se visualmente de que os ventiladores das unidades interna e externa estão funcionando e girando corretamente. 5. Se o erro é 0 aparecer rapidamente, após ligar o aparelho, é provável que seja uma falha elétrica. Use uma pinça amperimétrica para medir o consumo de corrente, antes que o erro apareça e compare-o com o valor nominal da corrente do aparelho. 6. Se o seu aparelho for de velocidade fixa, ou seja, não inverter, e ao usar a pinça amperimétrica você verificar que a corrente de operação é normal, pode ser um problema com o transformador de corrente, que alimenta a placa eletrônica. Para diagnosticar problemas, verifique o transformador de tensão na placa eletrônica. Para isso, desconecte-o da placa e meça os valores de resistência, tanto na entrada quanto na saída, no conector com um multímetro na escala de ohms. O valor não deve ser infinito. Além disso, inspecione visualmente o transformador, e se encontrar problemas, substitua o transformador. 7. Se a corrente de operação exceder o intervalo normal, e a tensão estiver normal, pode haver um curto-circuito elétrico no sistema. Desconecte o aparelho e concentre-se no compressor. Para isso, siga os passos abaixo. A. Se o aparelho for de velocidade fixa, desconecte-o e meça a continuidade entre cada par de pinos do compressor com um multímetro na escala de ohms. A soma dos dois menores valores de resistência obtidos, entre dois pares de pinos deve ser quase igual ao valor de resistência do par restante de pinos, que apresenta o maior valor de resistência elétrica. B. Em aparelhos de velocidade fixa, é recomendável descarregar o capacitor do compressor e testar sua capacitância ou testar o aparelho com outro capacitor de mesmas características. C. Em compressores de velocidade variável, inverter, a resistência medida entre cada par de pinos deve ser a mesma. D. Em qualquer um dos dois tipos de compressores anteriores, também meça a resistência entre cada pino de conexão do compressor e a carcaça para descartar problemas de fuga de corrente. Para isso, use a escala de megaohms. O valor mostrado pelo multímetro deve ser sempre infinito. E em aparelhos inverter, se a falha estiver no controlador eletrônico de potência do compressor, geralmente será exibido um código de erro relacionado ao controlador IPM.